Gente, o técnico Renato Gaúcho deu hoje o primeiro treino no CT Carlos Castilho nessa sua volta ao Fluminense e também foi apresentado à imprensa, apresentado à torcida, já deu entrevista coletiva e a gente vai repercutir a partir de agora as respostas do novo técnico tricolor para a temporada 2025. Antes, só reforçar aquele pedido para você, torcedor tricolor que está chegando agora, para se inscrever aqui no canal Ligados no Flu, se você não for inscrito ainda. Deixe o seu like, deixe o seu comentário e pode compartilhar aí também esse vídeo com outros tricolores. Bom, vamos lá então, né, gente? Vamos falar sobre esse primeiro dia de Renato Gaúcho de volta ao Fluminense. Ele foi para campo, deu uma atividade tática para os jogadores e também conversou bastante com os atletas, fez ali aquela reunião no centro do gramado para poder, né, apresentar as suas ideias, a sua proposta de jogo, conversou com o Fábio, disse não só para o Fábio, mas para os zagueiros também, que quando apertar ali atrás é para, né, para quebrar a bola, é para, né, enfim, se livrar dela, enfim, evitar correr riscos excessivos ali na defesa. Esse foi um dos pedidos do Renato para o Fábio e para os zagueiros em especial. Mas foi um dia, né, até para que alguns atletas pudessem conhecer o Renato, para que o Renato também pudesse conhecê-los. Ele trabalhou com 6 atletas desse elenco, mas conhece a maioria dos jogadores, até por ter enfrentado esses jogadores. E tem aquela turma, né, que o Renato não conhece, que chegou agora, caso, por exemplo, de jogadores como Ignácio, Freitas, Bernal, que são atletas mais recentes no futebol brasileiro, né? A gente tem também o caso do mais recente do La Vega, do Lescano, que são atletas, né, que nunca atuaram no futebol brasileiro. Então o Renato teve esse primeiro contato com esses atletas e ao longo dos dias vai conhecer um a um. E depois desse trabalho no gramado, o Renato foi para a entrevista coletiva e falou sobre vários assuntos. Foi uma entrevista de quase 40 minutos mais ou menos. E um dos temas abordados pelo Renato Gaúcho foi exatamente esse, de conhecer cerca de 80% do grupo, e disse que acredita que esse elenco do Fluminense é um elenco qualificado, mas não descartou a possibilidade da chegada de reforços, embora não tenha pedido ainda nenhum reforço para o presidente Mário Bittencourt. Por enquanto o Renato não teve esse tipo de conversa, olha, quero fulano, quero Beltrano, quero tantos reforços. Por enquanto, segundo o Renato, essa conversa não aconteceu ainda. Ele pode, no entanto, vir a indicar algum nome ou sugerir a contratação de, né, algum reforço para o Fluminense. Vamos acompanhar a partir de agora, então, alguns trechos, né, da entrevista do técnico Renato Gaúcho, falando especificamente agora sobre reforços. Bom, o grupo do Fluminense é qualificado. Aí você me pergunta se pode chegar mais alguém em determinada posição, não. Isso a gente vai ver no dia a dia, ver se o clube também tem condições de contratar. Hoje em dia não é fácil você encontrar jogadores, entendeu? E quando você encontra, são jogadores caríssimos, entendeu? E aí entra a parte financeira também do clube, que eu não sei como é que é, mas aí, trocando ideias com o presidente, com a diretoria, a gente vê isso. Sempre que a diretoria, o presidente puder me dar um reforço, ele será sempre bem-vindo. A gente nunca pode falar assim, não, esse grupo está fechado. Não, daqui a pouco tem uma brecha, tem um jogador dando mole ali fora, que o clube tem a condição de contratar, que a gente sabe que vai chegar para nos ajudar. Com certeza a gente vai tentar trazer. Mas isso aí não vai sim ser toda hora, porque, que eu falei, é difícil encontrar jogadores hoje em dia disponíveis, e quando você encontra, eles são muito caros. Mas isso no dia a dia a gente vai conversando, vai trocando ideias, vamos ver a resposta também que os jogadores vão me dar em todas as posições, e se necessário, eu troco ideias com o presidente e a gente vê o que pode fazer. Então acho que ficou aí, né, na resposta do Renato Gaúcho, esse entendimento, da minha parte pelo menos, de que ele ainda, né, não teve tempo suficiente para saber quais são as carências do elenco e indicar jogadores. Mas admitiu que se houver, né, a possibilidade, o Fluminense vai sim trazer algum nome aí para completar o elenco. Só lembrando, gente, que
que a janela de transferências para jogadores que atuaram nos estaduais vai até sexta-feira da semana que vem, que é quando será fechada, encerrada essa janela de transferências local, né? Essa janela de transferências apenas para os atletas que disputaram os estaduais. Se quiser contratar jogador de fora do Brasil, que não disputou os estaduais, aí vai ter que esperar a janela do início de junho, uma janela de 10 dias apenas, que a FIFA abriu por conta do Super Mundial. O Renato, nessa coletiva de hoje, gente, sem citar nome de ninguém, tá? Eu achei que ele deu uma leve cutucada ali no modelo de jogo do Fernando Diniz, né? Porque o Renato falou sobre a forma como ele gosta que os times dele atuem e citou que para ele correr risco exagerado, isso não vai acontecer, principalmente ali no setor defensivo. Vamos ouvir o que o Renato falou? Não, eu gosto dos times que eu trabalho, que eu gosto da posse de bola. Mas com a posse de bola, de preferência, sempre dentro do campo do adversário. Eu não gosto de arriscar tanto ali atrás. Tem horas que pelo menos eu converso bastante com meus zagueiros, com o meu goleiro. Sempre na dúvida tem que quebrar, não tem que arriscar. Eu não sou aquele treinador que, se você for sair jogando 10 vezes, mesmo nas dificuldades, eu não quero que deixe tão, não. Já conversei sobre isso com meus zagueiros, conversei com o Fábio também. Na dúvida, tem que quebrar. É lógico que eu sempre trabalho para termos a posse de bola, mas tem hora que você não pode arriscar, principalmente dentro ou próximo da nossa área, que aí no momento que tiver um erro pode ser fatal. Agora, em todos os clubes que eu trabalhei, mas isso vem muito também das características dos jogadores. Às vezes não adianta você querer fazer uma coisa se você não tem as características que é necessário para o jogador. Mas eu conversei bastante com eles. Eu acho que, acima de tudo, o que eu procurei, resumindo, o que eu procurei passar hoje pro meu grupo são duas coisas que são fundamentais nos clubes que eu trabalho e procuro passar para os meus jogadores. É alegria de jogar e coragem. E isso o torcedor pode ficar tranquilo. E em outro momento da coletiva, gente, eu senti que o Renato Gaúcho, depois de ter dado essa alfinetada aí, né, de leve assim no modelo de jogo do Fernando Diniz, eu senti que ele deu uma alfinetada no Mano Menezes, porque uma das críticas, né, que a torcida do Fluminense fez ao Mano na decisão do estadual contra o Flamengo é de que o Fluminense foi um time que se acovardou. O Fluminense não teve coragem de atacar o Flamengo. Mesmo no segundo jogo, quando o Fluminense precisava vencer, precisava ganhar, precisava reverter o resultado, o Fluminense jogou recuado, fechado, esperando o adversário, né, com medo do jogo. E o Renato, na coletiva, ele disse que o time dele não vai jogar assim. O Fluminense, pelo menos enquanto estiver aqui, vai jogar como time grande mesmo. Vai respeitar sempre seus adversários, mas vai jogar para dentro. Vai jogar sempre para vencer os jogos. É lógico que trabalhando sempre para a gente ter nossos cuidados defensivos, mas se tratando de clube grande, se tratando de uma grande massa que nós temos, o Fluminense vai jogar como time grande, independente do adversário. E isso é um grande alívio, né, para o torcedor tricolor ouvir esse tipo de declaração, porque você tem um time nas mãos, né, com o tamanho que o Fluminense tem no futebol sul-americano, um time que foi campeão da Libertadores, né, há 1 ano e meio atrás, campeão da Recopa há 1 ano, que investiu 150 milhões de reais nessa janela de transferências. Jogar, né, uma decisão de campeonato com medo do adversário, sem propor jogo, esse não é o Fluminense. Esse não é o Fluminense que o torcedor quer. E os times do Renato sempre foram assim. Os times do Renato sempre jogaram de igual para igual, independentemente do adversário que tinha pela frente. E o Renato aproveitou a coletiva para convocar o torcedor para o jogo de domingo contra o Bragantino no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. É sempre muito difícil, né, para qualquer treinador chegar e não ter tempo para conhecer todo o grupo, para ter tempo para treinar o que ele tem em mente, mas faz parte do futebol brasileiro. Eu procurei aproveitar o máximo de tempo hoje pela parte da manhã. Amanhã, como já te falei, eu passo o vídeo, converso com os jogadores, faço o trabalho tático, e domingo tem esse jogo já importante, pelo Campeonato Brasileiro diante do Bragantino. Eu já aproveito e peço para que o torcedor compareça no maior número possível no Maracanã, porque a torcida do Fluminense sempre foi uma torcida que compareceu, incentivou,
E se tratando de Campeonato Brasileiro, então mais do que nunca é necessária a presença da nossa torcida para apoiar a equipe, para a gente já nesse segundo jogo, com todo o respeito ao Bragantino, a gente tentar conquistar esses 3 pontos. Importante o Renato fazer, né, esse pedido, essa convocação para o torcedor, porque até ontem, pelo menos, a última parcial de ingresso era de apenas 9 mil vendidos até agora, informação do Marcelo Neves, e também de que a venda ela melhorou um pouquinho depois do anúncio de Renato Gaúcho como técnico do Fluminense. O Renato, gente, ele também falou na coletiva sobre outros assuntos, falou, por exemplo, que pediu já para segunda-feira um treino coletivo com os garotos da base, para ele poder observar se tem algum garoto que pode ser aproveitado no elenco profissional. Falou que ainda não conversou pessoalmente com o Paulo Henrique Ganso, mas que deve fazer isso a partir do início da próxima semana. Vai conversar também com a fisiologia, com a preparação física, para saber como que está o Ganso. Então, dentro desta resposta do Renato Gaúcho, acho que já dá para a gente descartar, né, a possibilidade do Ganso ser relacionado para o jogo de domingo contra o Bragantino. O Renato também prometeu que todos os jogadores terão chance do elenco, porque, segundo ele, o calendário é longo, são muitos jogos. Em algumas partidas ele vai precisar poupar alguns atletas, não vai conseguir repetir sempre o mesmo time, mas sempre que possível irá colocar força máxima. Mas por conta desse calendário muito longo, ele já falou para o grupo que todo mundo vai jogar, seja 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 90 minutos, e que quem entrar tem que entrar com a mesma determinação que se fosse jogar o tempo inteiro. E que, detalhe, hein? Aquele jogador que não mostrar compromisso vai para o fim da fila. Todo mundo vai ter chance, mas se algum deles não mostrar compromisso, vai para o final da fila, tá bom? Então o Renato Gaúcho amanhã volta para dar o seu segundo treino e poder definir o time do Fluminense para essa sua reestreia domingo contra o Bragantino, 4 horas da tarde, no Maracanã. Para além da chegada do Renato Gaúcho, outra boa notícia no dia de hoje é que Gabriel Fuentes já está dando voltas no gramado do CT Carlos Castilho, está já nesse início aí dessa fase de transição, para poder, né, daqui a pouquinho começar a treinar com bola. Ainda não treinou com bola, mas já voltou a correr ali no gramado. Quem sabe, em breve, a gente não pode ter de volta o lateral esquerdo colombiano Gabriel Fuentes, que já tem 4 assistências na temporada. Quem trouxe essa informação foi o Marcelo Neves, do site GE. Bom, é isso, gente. Muito obrigado pela presença, pela audiência. Grande abraço a todos, ótima sexta-feira. E se pintar alguma novidade ao longo do dia, a gente volta aqui no canal Ligados no Flu, tá bom? Grande abraço aí, deixem um like, hein? Até mais.